O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando avançam contra mim os malfeitores para me destruir, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra estoure contra mim, permanecerei confiante. Senhor nosso Deus, diante da tua face, nós nos colocamos com reverência, fé e consciência do teu poder que sustenta todas as coisas. Somos pequenos, mas o teu Espírito habita em nós. Somos limitados, mas o teu consolo é infinito. Somos frágeis, mas o teu braço é forte e eterno. Que esta palavra ministre profundamente aos corações e produza entendimento, descanso e discernimento. Que o teu Espírito Santo conduza cada pensamento, cada sentimento e cada detalhe desta mensagem. Fala conosco com sabedoria e clareza e que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. A graça de Deus não é apenas um conceito, é um ambiente onde o cristão amadurece, respira, resiste e permanece. É nesse ambiente que percebemos que nossa fraqueza jamais foi uma interrupção para o agir divino. Foi um espaço onde ele decidiu colocar sua força. Há momentos na caminhada em que a alma sente o peso do dia, em que o espírito suspira mais do que fala, em que o coração tenta orar, mas não encontra palavras. Esses momentos não diminuem a fé, tampouco anulam a maturidade espiritual. Eles revelam o quanto dependemos do Espírito Santo. A palavra afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E isso não é figura de linguagem. A maturidade cristã não está na capacidade de se manter sempre firme, mas na capacidade de reconhecer que é o Espírito Santo quem sustenta quando a força se esgota. Quantas vezes alguém desejou orar, mas o coração estava tão pressionado que as palavras não vieram? Quantas vezes o servo fiel tentou levantar a cabeça, mas o corpo e a alma pareciam pesados demais? E mesmo assim, Deus permaneceu presente, atento e ativo. É nesse território silencioso que o Espírito Santo opera com mais profundidade. Ele não espera que o crente esteja pleno para interceder. Intercede exatamente porque ele sabe que há momentos em que não conseguimos mais expressar a própria necessidade. Ele conhece a intenção antes da palavra, o clamor antes da frase, o pedido antes da voz. Não há confusão nos lábios do Espírito, não há ruído na intercessão celeste. Ele não precisa organizar emoções para apresentá-las ao Pai. Ele as entrega puras, sem distorção, sem falta, sem excesso. E a Escritura afirma que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há profundidade nessa expressão. Não se trata de emoção descontrolada. São movimentos espirituais que ultrapassam o vocabulário humano. Quando a dor é profunda demais para ser dita, ele fala. Quando a luta é complexa demais para ser explicada, ele discerne. Quando a mente está cansada demais para formular um pedido, ele apresenta ao Pai exatamente aquilo que é necessário. O cristão maduro não se sustenta porque aprendeu a ser forte o tempo todo. Ele se sustenta porque aprendeu a depender do Espírito Santo, mesmo nos dias em que sua força desaparece. O cansaço de um servo não assusta Deus. A fraqueza não o surpreende. O silêncio não o afasta. Ele não é movido pela eloquência da oração, mas pela sinceridade do coração. Ele não espera discursos. Ele responde à rendição. Há dores que não cabem em palavras. Há dias em que o choro fala mais do que 1000 frases. Há momentos em que o corpo está presente, mas a alma parece distante. E é justamente nessas horas que o Espírito Santo trabalha com mais precisão. Há batalhas que foram vencidas enquanto alguém dormia, porque o Espírito sustentava. Há laços que foram quebrados enquanto alguém apenas permanecia em silêncio, porque o Espírito intercedia. Há guerras que cessaram sem explicação humana,
porque o Espírito falou onde a mente não conseguia mais raciocinar. Essa intercessão invisível é uma das maiores expressões de graça que o cristão recebe. Não é mérito, não é conquista, não é obra humana, é favor imerecido, é socorro constante, é cuidado contínuo. Mesmo quando a alma está fragmentada, ele permanece inteiro. Mesmo quando o coração vacila, ele permanece firme. Mesmo quando a fé parece pequena, ele revela a grandeza do poder de Deus. Existem níveis dessa intercessão. Há o gemido que nasce da dor profunda, aquele que surge quando o coração está ferido, cansado ou pressionado. O Espírito pega esse gemido e o transforma em oração por cura, intervenção, restauração e alívio. Há também o gemido que nasce do propósito. Uma inquietação santa, um anseio por cumprir o que Deus estabeleceu no Espírito. É o Espírito traduzindo a sede por direção, a busca por sentido, a necessidade de clareza. Ele ora para que as portas certas se abram, para que o caminho seja iluminado, para que o servo seja fortalecido no chamado. E há ainda a intercessão mais elevada, quando ele ora conforme a vontade de Deus. Ali, ele intercede acima da nossa percepção, alinhando o que pedimos com o que Deus quer. Às vezes pedimos algo que não está no centro da vontade divina e o Espírito ajusta a oração interna ao que é perfeito. Sem substituir a nossa voz, ele a aperfeiçoa. Sem anular o clamor, ele o direciona. Assim, mesmo quando nossa compreensão é limitada, o céu avança segundo o plano estabelecido por Deus. Essa verdade traz descanso ao coração maduro, porque significa que não dependemos da exatidão das nossas palavras, nem da constância do nosso vigor emocional. O que sustenta é o Espírito. Ele não apenas consola, ele administra cada detalhe espiritual que não conseguimos mais gerenciar. Com essa compreensão, apresentamos ao Pai a oração. Senhor, reconhecemos que nossa força é limitada, mas a tua não tem fim. Agradecemos pela intercessão constante do teu Espírito, que conhece cada aflição e cada necessidade oculta. Que ele continue a traduzir nossos gemidos em orações segundo a tua vontade. Que ele fortaleça as áreas cansadas, restaure o que foi abalado e sustente tudo o que precisa permanecer de pé. Recebe, Senhor, os silêncios, as lágrimas e as fraquezas, transformando-os em instrumentos de amadurecimento espiritual. Que cada vida aqui seja guardada, dirigida e sustentada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E agora, que esta verdade permaneça viva dentro de você. Você não está sozinho. Não esteve ontem, não estará amanhã. O Espírito Santo está ativo, atento e presente. Ele intercede quando você fala, quando você silencia, quando você tenta se manter firme e até quando se sente esgotado. Sua fraqueza não é o limite de Deus, é o cenário onde Ele manifesta poder. E enquanto essa verdade se firma no coração, torna-se evidente que o Espírito Santo não age apenas como intercessor, mas também como aquele que sustenta a caminhada diária com discernimento, direção e consolo. Há momentos em que ele não apenas ora, ele reorganiza o interior, coloca cada pensamento em seu lugar, ilumina o que estava confuso, acalma o que estava agitado e fortalece o que estava enfraquecido. A maturidade espiritual consiste em reconhecer essa obra silenciosa, constante e fiel. Há situações em que o cristão olha para trás e percebe que só permaneceu porque o Espírito Santo estava de pé quando ele estava no chão. Permanecer não foi resultado de força humana, mas fruto da intercessão divina, porque enquanto a mente buscava respostas, ele já estava preparando caminhos. Enquanto o coração buscava descanso, ele já estava trazendo alívio. Enquanto o corpo sentia cansaço, ele já administrava cura. A intercessão do Espírito não apenas traduz a dor, ela preserva propósitos.
Quantos chamados teriam sido abandonados se ele não tivesse sustentado? Quantas promessas teriam sido esquecidas se ele não tivesse lembrado? Quantos servos teriam retrocedido se ele não tivesse fortalecido? O Espírito Santo é o guardião da fé em tempos de fraqueza. Ele guarda convicções que parecem desaparecer, guarda verdades que parecem distantes, guarda promessas que parecem adormecidas. Ele segura tudo o que precisa permanecer intacto dentro de você. E há um aspecto ainda mais profundo. O Espírito Santo não apenas intercede por aquilo que pedimos, mas por aquilo que ainda não sabemos pedir. Ele antecipa batalhas, prepara territórios, cuida de detalhes invisíveis aos olhos humanos. Ele não age apenas de forma reativa. Sua intercessão é estratégica, preventiva e perfeitamente alinhada ao céu. Há livramentos que aconteceram sem que você soubesse. Há portas que foram fechadas por proteção. Há conexões que foram evitadas por misericórdia. Há rotas que foram desviadas por graça. E tudo isso enquanto o Espírito Santo trabalhava em silêncio. Essa parceria invisível entre o Espírito e o coração do servo produz maturidade, porque revela que a vida espiritual nunca dependeu exclusivamente da capacidade humana. Dependeu sempre da fidelidade divina. O cristão amadurece quando entende que a fraqueza não é falha espiritual. É terreno fértil para a manifestação do poder de Deus. E é justamente essa consciência que torna o caminhar mais leve. Não porque a jornada perde desafios, mas porque o coração perde o peso da autossuficiência. Deus não construiu a vida cristã para ser vivida na força dos homens, mas no poder do Espírito. Ele não nos chamou para sermos guerreiros incansáveis, mas servos dependentes da graça. Ele não nos instruiu a garantir o próprio sustento espiritual, mas a caminhar guiados pelo Consolador. A intercessão do Espírito é uma lembrança permanente de que jamais estaremos abandonados no campo de batalha. E que esta verdade permaneça. Deus se aproxima da fraqueza não como juiz, mas como Pai. Não para apontar limitações, mas para oferecer sustentação. Não para exigir desempenho, mas para derramar graça. A fraqueza não desqualifica. Ela revela quem realmente está governando a vida. E quando o cristão amadurece o suficiente para reconhecer que sua força não é dele, mas do Espírito, ele passa a caminhar com segurança, mesmo em dias turbulentos, porque sabe que seu alicerce não está no que sente, mas em quem o sustenta. Que essa palavra se torne memória espiritual nos dias desafiadores. Que ela ecoe quando as palavras não vierem. Que ela te lembre, sempre, que o Espírito Santo continua intercedendo, mesmo quando você descansa, mesmo quando chora, mesmo quando se cala, mesmo quando se assenta exausto diante da presença de Deus. Ele não se cansa, ele não recua, ele não hesita, ele permanece. Se esta mensagem edificou o seu espírito, escreva nos comentários: o Espírito Santo intercede por mim. Sua declaração fortalece este canal e ajuda esta palavra a alcançar outros servos que precisam desse consolo. Deixe seu like como sinal de apoio a esse conteúdo. Compartilhe esta mensagem com alguém que caminha em silêncio e precisa lembrar que não está sozinho. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé, aprofundam sua caminhada e renovam sua confiança no agir do Espírito Santo. Que o Senhor te guarde, te encha de sabedoria e te conduza com paz. E que a realidade da intercessão do Espírito seja uma âncora para sua alma em todas as estações da vida.